Um dos maiores males hoje em dia é o que podemos chamar de falha de comunicação. Meu Deus do céu, a nossa incapacidade de se comunicar de maneira adequada é gigantesca. Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre o silêncio que destrói o amor. Bonito, né? Não é mesmo? Não deixe para amanhã o que você pode falar hoje, tá? Então você assista. No final eu vou botar aqui o vídeo para você assistir. Mas a questão é o que? Também tem outras falhas na comunicação. Uma coisa é você não fala nada. Você está com uma dificuldade, você não fala nada. Outra coisa é na hora, meus caras, é na hora de conversar. Na hora de conversar sempre dá um BO, não é mesmo? E normalmente esse BO acontece porque alguém vem falar alguma coisa, o outro responde, do jeito que o outro respondeu não é bem como quem estava falando queria que fosse, aí esse daqui já dá a reagida também. O outro fala, pô, mas eu tô querendo ajudar, mas do jeito que você tá ajudando, aí burn, entendeu? De repente, você se vê mergulhado no sétimo círculo do inferno, entendeu? Eu só queria falar um negócio, você não me escuta. Mas eu tô te escutando, mas também você não quer que... Isso acontece em relacionamento, isso acontece em família, isso acontece na profissão, isso acontece em qualquer lugar. Então o que acontece? Esta falha de comunicação, ela acontece com uma frequência muito grande. E o que a gente pode perceber, principalmente daí nos casais, obviamente, é que homens têm uma dinâmica, mulheres têm outra dinâmica na hora de se comunicar, certo? Tem gente que fala que o homem, quando ele vai se comunicar, ele tem um começo, meio e fim. Ele quer chegar no objetivo. O homem, então, é aquele sujeito que, quando entra num shopping, ele entra e fala, eu vou comprar meia. Ele entra, pega a meia, sai e vai embora. A mulher, ela parece às vezes um pouco Michael Scott. Se você não sabe quem que é o Michael Scott, você deveria, para ontem, assistir The Office, tá bom? O Michael Scott é o quê? Muitas vezes eu começo uma frase e eu não sei como ela vai terminar. Maravilhoso, mas Scott, maravilhoso. Ou seja, né, eu tô indo pro shopping para comprar alguma coisa. Às vezes é assim. Então entra devagar, vai, volta, se interessa pro negócio, dentro de uma, enfim, faz aquele e sai de lá frustrada. Ou sai de lá assim comprando umas coisas que nem achava que queria comprar. Então por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o homem na comunicação ele é muito direto. Missão dada é missão cumprida. Até porque a gente, né, o homem, além de um monte de coisa que a gente está pensando que é completamente inútil, né, a quinta série, né, que instalou um triplex na nossa cabeça, a gente fica pensando um monte de besteira, coisa e tal, um monte de comparação, né, tem um monte de meme falando isso. Nós temos dois neurônios, então a gente faz uma coisa por cada vez. Né? Uma coisa de cada vez. Não tem muita complexidade. Então, sim, se tem a ideia do homem, missão dada é missão cumprida, não é mesmo? E assim, a gente não consegue focar muito numa coisa, em várias coisas, a gente não é multitarefa na maior parte das vezes, o que acontece? A mulher começa a falar, o cara quer resolver. Não é assim que funciona? Se não é assim que funciona, né? Então assim, você precisa saber como é que encara. É assim. Se a mulher começa a falar, o cara, isso é um problema que eu preciso resolver. Ele dá a dica, a mulher fica chateada, o cara não entende por quê. Por outro lado, tem a mulher. Quando ela começa a falar, muitas vezes realmente ela está falando, se expressando, porque ela está com um sentimento. E ela quer organizar a cabeça. Ou seja, quando bota para fora é que começa a raciocinar. É raciocinar em voz alta, entende? E muitas vezes não tem um objetivo, não quer uma solução. Quer dialogar, quer trocar experiências, quer falar sobre coisas. E veja, quando eu falo isso, você, homem que pode estar assistindo esse vídeo, fico muito agradecido. Já deixa teu comentário aqui embaixo se eu estou falando a verdade ou não. Se é assim, Natália. Já marca a esposa, manda para a mulher. Não vai ter DR, mas vai manda para a mulher. O que acontece muitas vezes é que, enfim, começa a se falar e isso é muito bom, porque uma pessoa que está falando alguma coisa é a criatividade feminina. O Jordan Peterson fala isso no livro dele, 12 Regras para o Caos, né? Um antídoto contra o caos. 12 Regras para a Vida. É o Jordan Peterson, não sou eu, tá bom? Ele fala que o homem, né, ele é a ordem, simboliza a ordem que dá limite para as coisas, mas também pode engessar, e a mulher simboliza o caos, que são coisas caóticas, pode gerar confusão, mas também é o caos que gera vida, é o caos que traz as novidades. Então muitas vezes quando a mulher está falando, pode ser geradora de caos, mas também o quê? É alguém trazendo alguma informação, trazendo alguma coisa, traz vida, entendeu? Ocupa o espaço, fala, comunica, faz uma piada, o cara pensa, pô, não tinha pensado nisso, pá. Enfim, tem isso. Mas isso é uma análise clássica do homem e da mulher falando. E
Obviamente, se isso é uma análise clássica, a gente sempre cai no mesmo gatilhos. Basta um estar casado com uma mulher ou você aí, mulher, arranjar um marido. Vai dar esse BO mais cedo ou mais tarde. Porque, além dessa dinâmica natural masculina e feminina, também tem o dia, também tem o assunto. Entende? Às vezes o homem vai falar um negócio, o assunto é chatíssimo. Mas assim, fala, meu bem, tá. Guarda isso pra você. Uma vez eu fui com a minha esposa, a gente só tava namorando. E eu encontrava uns amigos, que a gente estudava filosofia e tudo mais. Encontrava os amigos, assim, domingo à tarde, né? Quando a gente tinha esse tempo pra domingo à tarde, assim, tá, sentar, tomar um café com os amigos pra ficar discutindo política. E aí um dia eu levei ela, né? Porque eu falei, vou levar junto pra saber quem é, né? Porque fica parecendo assim, vou encontrar uns amigos pra discutir filosofia. Ela me olhava assim, tipo, sério? Ela ficou quieta. E aí no que ela entrou no carro, a primeira coisa que ela disse foi assim, meu bem, legal conhecer eles assim, mas não precisa me trazer de novo, não. Aí já entendi. Isso é chatíssimo. Beleza. Pelo menos assim, toda vez que eu falar que eu vou, ela não vai falar onde é que você vai. Ela vai pelo menos olhar. Não que ela tenha dito isso, né? Mas enfim, vocês entenderam. A questão é o quê? Também tem isso do timing, do assunto, do momento, da hora, enfim. Então muitas vezes também o homem tá querendo devagar, a mulher não quer. Né? Eu mesmo, acontece isso às vezes, né? Com bom sanguíneo, eu mostro umas coisas aleatórias pra Paula. Ou assim, né? Sanguíneo e música. Então tocando uma música, eu falo, essa parte aqui, essa parte não tem baixo. Olha que incrível. Eu nem sei o que a Paula tá pensando, entende? Mas enfim, também pode ter isso. Mas o que acontece é que a comunicação, que é uma forma da gente aparar as arestas do relacionamento, muitas vezes elas são as arestas. Por causa disso que eu falei no começo. A mulher fala um negócio, o cara rebate e assim por diante. Como então nós podemos resolver tudo isso que eu falei aqui? Tá? A primeira coisa é buscando bom senso na sua vida. Então, se você quer ter bom senso na sua vida, em janeiro eu vou aí, vai estrear, vai abrir o meu projeto Minha Vida com Bom Senso. Então, aqui embaixo tem um grupo do WhatsApp. Né? Os vídeos que eu estou gravando aqui no YouTube eu vou jogar lá para a gente comentar mais, conversar mais. Eu já estou pensando nos exercícios. Então, se você já quiser ter bom senso, né? Eu passo exercício no vídeo, mas também vai ter lá mais coisas. Então, entra ali, porque eu quero passar ali janeiro, fevereiro, março, abril. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio, são 5 meses, exatamente. Um mês de preparação e outros 4 meses para eu trabalhar com você o meu método. Reconhece, mapeia, imagina, age. Reconhece, mapeia, imagina, age. A gente vai ficar fevereiro inteiro reconhecendo quais são as suas dificuldades. Fevereiro, março, a gente vai mapear qual que é a extensão dessas suas dificuldades. Em abril, nós vamos imaginar saídas para elas. E em maio, a gente vai botar em prática o bom senso de fato, tá bom? Então, uma das formas de resolver esses problemas de comunicação é isso. Entra aqui no grupo aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você lá e a gente vai sempre continuar esses assuntos do YouTube por lá. Mas também outra maneira, foi uma maneira que eu citei aqui a minha maravilhosa esposa, em que ela veio um dia com isso e eu falei, isto é genial, tá? Ela já é maravilhosa por si só, ainda me traz uma dessa, não tem como não amar essa mulher. O que aconteceu? Ela trouxe uma dinâmica, uma ideia, para a gente conseguir conversar sem brigar. Para a gente conseguir dialogar sem que o outro acabe atrapalhando quem está querendo se expressar. Como que funciona isso? Tá? É muito simples. Isso não é muito simples. Até porque ela casou comigo, né? Ela quer prático. Como que funciona isso? Você, mulher, presta atenção, você, mulher. O marido chega, você vê que o marido tá... meu trabalho, tá muito chato meu trabalho. Você não acredita o que aconteceu hoje? Para tudo. Nessa hora você pergunta pra ele: você quer que eu te escute ou você quer que eu comente? Você quer que eu te escute ou você quer que eu comente? É pra escutar ou pra comentar o que você tá falando? É isso. Pra escutar ou pra comentar? Por quê? Note. Às vezes o marido só quer esbravejar. Tá difícil no meu trabalho, chefe, coisa e tal. Pra escutar ou pra comentar? Só escuta, vai. Beleza, deu a dica. Só escuta. Certo? Então aí o que você faz? Eu vou só escutar. E mudo. Fica muda. Fica muda. Ele falou, é pra escutar. Fica muda. Claro, prestando atenção nele, não vai me pegar o celular, né? Então assim, não, só escuta. E ele vai começar a falar. E é óbvio que no meio disso, ele vai falar umas coisas e você vai ficar assim... A vontade de dizer pra ele, eu já te disse isso, é que você é muito bonzinho com as pessoas. Você não vai falar nada, você vai só escutar.
Ou então, você fala, é pra escutar ou pra comentar? Ele fala, não, pode comentar. Opa, pode comentar. Temos aqui carta livre. Isso, a Maria vai começar a conversar, falar do chefe, falar da mãe, falar, pá, às vezes, inclusive, acontece aqui em casa, inclusive vai falar de você. E se ele pedir pra você escutar, você escuta, confia aqui, tá? Profissional de saúde mental, confia, funciona, só escuta, tá bom? Mas se ele falar que é pra comentar, você comenta. Não, coisa tal, mas comenta. Comenta. E aí que vem a primeira cilada disso daqui. Comentar não é meter o dedo na ferida. Comentar não é dar na cara. Comentar não é botar mais peso nas costas do brother. Comentar não é achincalhar a esposa. Comentar é falar, meu bem. Mas assim, você já aconteceu mais vezes assim, né? O que você tá sentindo? Dá uma de psicólogo. Vocês adoram, né? Eu adoro psicologia. Quando eu falo que eu sou psicólogo, nossa, que legal, uma área interessante, né? Tinha uns amigos meus que eles eram publicitários. Ele falou, pô, cara, quando eu falo que eu sou publicitário, as pessoas simplesmente cortam o assunto e fingem que eu não falei nada. Agora quando você fala que é psicólogo, nossa, que área, que legal, eu adoro, você atende. Enfim, vocês não gostam desses negócios? Então, seja a primeira coisa vai ser com o seu marido no momento que ele precisa. Então quando ele fala assim, pô, tô com aquele meu chefe, coisa e tal, blá, blá, blá. Em vez de você falar assim, é que você é muito bonzinho, coisa e tal, você fala assim, tá, meu bem, mas assim, quantas vezes já aconteceu isso daí? Mas assim, não é? Quantas vezes já aconteceu? Não é uma pergunta retórica, é quantas vezes já aconteceu isso daí? O que você acha que dá pra fazer? Faz o cara pensar. Porque se você, no meio do diálogo, você dá uma dura nele, é como se você estivesse fazendo isso, se estivesse como de forma vertical. Não tá mais um diálogo. Tá alguém dando bronca em alguém. Quem faz isso? Mãe com filho. O que você acha que dá pra fazer? Pô, meu bem, eu vejo que você tá angustiado com esse assunto aí. O que dá pra fazer? Joga, por mais que você tenha milhões de ideias, por mais que você tá pura, joga pra ele. Dialoga. Porque talvez ele olhe pra você e fale, não sei o que fazer, cara. O que você acha que eu tenho que fazer? Oh, meu amor, deixa eu te falar o que eu acho que você tem. Ou seja, espera o outro abrir. Mas isso só vai acontecer se você comentar. Entende? Então, vamos organizar aqui. Vamos falar uma coisa de cada vez, tá? Porque eu já me embaralhei aqui. Tá? Você tá escutando, eu tô falando. Então você me escuta. Não sai do final desse vídeo aqui. Tá bom? Não sai até o final. Primeiro, sobre o escutar. Quando a pessoa falar só me escute, fique mudo. Você já fez esse exercício? Alguma vez na caceta da tua vida tu já ficou quieto enquanto o outro fala? Vaca amarela cagou na panela? Quem fala primeiro? Você já brincou disso? Fica quieta. E você também, homem. Você também. Fica quieto. Cala essa tua boca. A mulher chega e fala, pô, briguei com a minha mãe. Pá, não aguento mais brigar com a... Eita, tua mãe é um saco também, né? Não, olha pra ela e fala assim, meu bem, você quer que eu discute ou você quer que eu comente? E fica quieto. Porque vocês vão perceber uma mágica. Uma mágica maravilhosa. Eu demorei muito tempo, tá? Pra perceber isso. Porque assim, minha esposa casou com um psicólogo, então eu sempre tenho uma... negocinho, né? Legal, né? Ser psicólogo todo legal, mas ter um em casa não parece ser muito bom, não, né? Por isso que eu sou marido aqui em casa. Então, às vezes dá uma opinião, fala um negócio, bababá, e daí às vezes ela rebatia, aí eu falo, pô, mas... Né? Daí vem aquele orgulho, assim, pô, mas eu trabalho com isso, como é que você tá dizendo que eu estou errado? Né? Tem esse tipo de coisa. O que eu percebi? Quando você escuta outra pessoa, ela começa a falar e ela faz um ciclo. Então eu lembro quando eu conheci minha esposa, que ela estava trabalhando numa agência de publicidade, e todo dia a gente tinha um momento que ela sentava, ela falava, e todas as vezes ela começava, vou pedir demissão. Hoje eu vou pedir demissão. Hoje eu vou pedir demissão. Aí ela chegava no final e falava, não, mas não dá, né? Fazer o quê? Mas trabalha também, né? O que eu vou fazer? Tem que aguentar esse chefe, né? Que pena que esse chefe é chato. Ou seja, a fúria do dragão se dissolveu e aí chega numa ponderação. Só que acontece, a gente nunca chega na ponderação. A gente nunca espera o ciclo terminar. Entende? Então, grande parte das vezes tem isso. Você fica escutando outra pessoa, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, você está entendendo? Tô entendendo. Tomara que você esteja entendendo. Mas espera. Fica quieto. Eu, como psicólogo, aprendi. Existe um negócio chamado escuta ativa. É isso. É isso.
Quantas vezes não teve paciente que chegou, falei, e aí, como é que você tá? Coisa e tal. Preciso falar uma coisa. Falou, a sessão tem 1 hora. Falou por 55 minutos. No final eu falei, nosso tempo acabou. Tem bastante coisa pra gente conversar ainda, né? A pessoa já falou, nossa, obrigado pela sessão, foi muito boa. Eu não falei nada. Então, escutar é uma atividade. Escutar é um baita de um acolhimento. Você está dando todo o seu tempo para prestar atenção, para escutar aquela pessoa. Muitas vezes, nós somos o quê? Nós somos o braço. Né? A mulher está doente. Né? Quem que é o braço da mulher? O marido. Vai lá, pega, traz, coisa e tal. Muitas vezes nós somos inteligentes. A gente conversa com a esposa. Só que às vezes a gente é chamado a ser só o ouvido. Só o ouvido. Só que aí o que acontece? Sobe o orgulhinho e fala, você vai ficar aqui ouvindo esse monte de merda? Vai. Por quê? Porque teu marido precisa. Nesse momento. Mas pela 15ª vez? Às vezes é a 15ª vez, a 19ª vez, a 20ª vez. Entende? É isso. A gente às vezes tem que olhar e ter a caridade de consolar o outro com o nosso silêncio. É só isso. Só escutar. Essa escutativa de estar prestando atenção. Tá, beleza, milionésima vez, enfim, dá pra ser assim, você escuta por um tempo, depois você, né, ele falou pra escutar, mas eu vou tentar comentar aqui porque já não aguento mais esse assunto. Pode ser? Ou até você pode pontuar depois, com muita calma. Você, meu bem, você tá falando bastante sobre isso. Será que a gente não precisava procurar uma ajuda? Dá uma terceirizada. Marca horário aqui, ó. Eu não aguento mais minha mãe falar da mãe dela. Marca horário aqui, a gente resolve. Vai ter um custo, mas a gente resolve, enfim. Mas a questão é isso. O que eu quero passar para vocês de exercício aqui, essa primeira parte, é o quê? Escute. Teve uma paciente minha, não sei se ela está escutando, que ela falou que o marido chegava. Eu falei assim, só escuta. Ela falou, menino, melhorou demais. Melhorou demais. Ele chega, ele fala, ele reclama, tá. E aquela discussão, porque aí vem um problema. Não aguento mais escutar ele falar. Tá, mas você prefere escutar o marido ou a esposa falar durante 30 minutos ou você prefere ter uma DR 2h30? Você prefere ficar em silêncio 30 minutos para depois a pessoa te agradecer e ficar em paz e ficar aliviada e até às vezes você ter um negocinho? Ou você prefere interferir em 15 minutos? Era só mais 5. Você fica interferindo em 15 minutos, aí vira uma DR gigantesca, todo mundo dorme com os ovos virados e vira aquela merda. É isso que você prefere? Então, às vezes, seja inteligente. Vocês têm isso aqui. Né? Vocês estão me seguindo, vocês estão querendo ser normal e ter bom senso. E a normalidade exige, muitas vezes, momentos de silêncio. De escutar o outro. Entende? Enfim, vocês entenderam? Então, se o marido ou sua esposa falar, só me escuta, faça esse exercício. Cara, faça. É muito legal. É muito interessante. E, às vezes, o que acontece? Pelo menos aqui em casa, às vezes acontece isso. Porque, assim, também a gente não faz isso sempre, tá? Às vezes dá ruim. Mas quando a gente consegue, é interessante assim, porque às vezes eu olho pra minha esposa, né, ela é pouco expressiva, ela fica assim. Eu falei pra você escutar. Eu tô quieta, teus olhos estão falando. Teu olhar tá falando, tá bom. Ela fica assim, tipo. É. E às vezes ela não se aguenta também, ela fala alguma coisa, mas enfim, faça isso. Por quê? Porque outra pessoa precisa falar pra alguém. E veja, gente. Já teve várias vezes com mulheres com dificuldade de comunicação com o marido, em que escutaram o marido, e então o marido passou da parte do esbravejar, o marido começou a falar o que ele reflete sobre a vida. Porque meu chefe tá difícil, eu me mato, bababá, né, no trabalho, ele fica muito naquela missão do trabalho e depois ele fala, porque às vezes eu fico pensando, cara, o que foi que eu fiz de errado na minha vida? Sabe, eu acho que às vezes eu precisava ser mais duro, eu acho que às vezes... Cara, todo dia. A mulher fica assim, tipo, meu Deus do céu. Todo dia eu penso na mesma coisa. Tipo, cara, nunca cheguei nessa parte. Você nunca chegou nessa parte. Você nunca deixou o cara falar. Todo dia eu fico pensando, sabe? Eu lembro quando eu fui fazer faculdade, se eu fazia direito ou se eu fazia engenharia, daí eu escolhi direito. Só às vezes eu penso em fazer engenharia, sabe? Não sei se já tá tarde pra fazer isso. É loucura fazer faculdade agora, mas. Não sei, acho que não tem nada a ver comigo, acho que a minha vocação não é isso. Você fica tipo, meu Deus do céu, de onde saiu isso? Este homem pensa. Por quê? Porque passou o primeiro momento. Entende? Se você segura o silêncio naquele momento, espera, vai vir. Mas Jota, e se não vier? Se não vier, ok. O marido xingou, o marido reclamou,
O marido gritou, o marido ficou puto. Ah, pô, eu não aguento mais, é um saco, é um monte de BO, é muito conta pra pagar, coisa e tal. Você já começa a passar lá, indireta pra mim. Aguenta. Sabe, o cara fica tipo, cara, meu, que inferno, que inferno, que inferno. Cara, aí você não fala nada. Você não fala nada. Talvez essa hora é o quê? Ainda em silêncio? Você vai lá, bota a mão no ombro do cara. Faz um carinho no cara. Ou falar aquelas coisas bem. Vai dar certo, mano. A gente vai conseguir. É só uma fase. Às vezes você leva na cabeça, né? É só uma fase, como é que a gente vai conseguir? Né? O gigante acordou, mas às vezes é isso, só dá um carinho. Falei, fala, senta, fala. Vem cá. Né? Ou então, outra coisa que é muito boa nessas horas, você muda de assunto. Vamos comer alguma coisa. Você quer jantar? Você quer jantar alguma coisa? Vamos pedir uma pizza. Pô, o cara abriu, falou, gritou, sei lá, ficou puto. Mulher é a mesma coisa, falou, chorou, ficou chateada, gritou, pá, sabe? Falou que se sente mal, que não sabe. No final você só vai lá dar um carinho, dar um abraço, dar uma abraçada, assim, sabe? Tipo, eu tô aqui do teu lado. Cara, gente, isso cria uma sensação de segurança emocional absurda. Talvez nunca disseram isso. Você ouvir uma pessoa e abraçá-la cria uma sensação absurda. Eu tô online com meus pacientes, mas assim, às vezes eu fico ouvindo o paciente e falar, eu não consigo nem imaginar qual que é o tamanho da sua dor. Ou às vezes assim, pô, obrigado por ter compartilhado comigo isso. Um amigo, uma mãe, um familiar. Às vezes você olha pra pessoa, você escuta ela, vai no bar. Quantas vezes não faz isso? Vai no bar, o cara começa a falar. Deixa eu verter, entende? Deixa verter. E às vezes o cara fica, porra, valeu, cara, brigadão. Eu precisava disso. Mas eu não disse nada. Precisava disso, eu precisava de alguém com um silêncio acolhedor. Certo? Agora vamos para outra parte. Né? Outra parte já dei spoiler. É a parte do comentar. Então, o que eu falei, né? Do comentário ali, vamos só resgatar. Quando você vai comentar, é comentar, não é meter o dedo na ferida. Não é dar tapa na cara. Não é fazer a pessoa se sentir pior. É comentar. Então, o que é comentar? O que é fazer um comentário? É, de certa forma, a gente tentar trazer à luz alguma coisa que a gente está vendo, ou fazer com que a pessoa pense um pouquinho mais. Então foi o que eu disse aqui. Tá lá, o marido tá bravo, coisa e tal, olha para ele e fale, meu bem, mas o que você acha que dá para fazer? Ou então pergunte assim, você já passou por isso antes? Né? Nos outros trabalhos que eu sei que você trabalhou, já passou por isso, meu bem? Se coloque nessa postura do interessado. Entende? A mulher tá lá falando lá dos problemas, coisa e tal. Às vezes são que você acha problema banal, ou então o marido tá falando problema. Olha pra ela e fala: tá, mas o que você acha que dá pra fazer? Mas por que você acha que tua mãe é assim? Pergunta: por que você acha que tua mãe é assim? Cara, mas o que aconteceu na infância da tua mãe? Vamos investigar então. Você tá falando da mãe? Vamos investigar a mãe. Entende? Mas, meu bem, por que você acha que você fica tão irritado com a sua mãe assim? Tem alguma coisa? Quando você era criança, tua mãe te irritava, né? Ou então, tipo, mas por que. Mas o que. Ah, minha amiga falou tal coisa, bababá, não gostei, bababá. Você pode olhar pra pessoa e falar, mas. Né? Às vezes é um pouco arriscado. Pode olhar pra pessoa e falar, tá, meu bem, mas eu já vi vocês conversando sobre esse assunto. O que foi diferente dessa vez? O que te incomodou dessa vez? O que você sente? Viu o vídeo da intuição? Né? Os vídeos aí atrás? Eu tenho a sensação assim que alguma coisa foi diferente agora, mas eu já vi vocês falando sobre esse assunto. Ah, sei lá, discordou politicamente com a amiga, discordou politicamente lá com. Vocês já discordaram antes. O que aconteceu dessa vez? Traz isso. Traz um olhar. Traz uma pergunta. Não seja taxativo. Não seja taxativo. Tá? Então pergunte assim. Pô, te escutando falar, eu não sabia que o que você está sentindo é tão grande. Eu não sabia que você ficava tão frustrado com isso. Ai, Jota, mas que frase idiota. Idiota é o CT. Isso é sensacional. Que você olha para a pessoa e fala, estou te escutando, lembra do que você já disse, lembra como você sentiu e eu estou sentindo que é diferente. E eu estou preocupado com você. Nossa, meu bem, eu não sabia que você sofria tanto com isso. Nossa, puta, até falo assim, pô, obrigado por dizer isso daí, viu? Pô, você falou agora e me veio um insight aqui. Será que não é tal coisa? O que você acha? Joga. Entende? Joga. Faz pensar. Porque senão a gente trata o marido ou a esposa como um retardado mental, entende?
Ah, não acredito, você tá de novo preocupado com isso. Tá, porque você também tem uma coisa que tá repetida às vezes. Tem paciente meu que chega pra mim e fala assim: ah, Jota, desculpa aqui, eu tô ainda falando sobre minha mãe. Eu falo: cara, tá tudo bem, velho. Porque assim, às vezes tem problema com a mãe que é insolúvel, você fica um bom tempo. Entende? Você ouve isso do teu terapeuta, você fala isso pro teu terapeuta, aí quando o marido fala é ruim. Você fala isso com os amigos, você percebe que você tá repetitivo, você percebe que é um assunto difícil, coisa e tal, mas quando a tua mãe vem conversar, você atira nela. Pô, é de novo esse assunto, velho. Mas uma vontade, entendeu? Então, de novo, vamos lá, meu bem. Mas o que é? Vamos conversar de novo. Ai, de novo, essa minha irmã deixando o saco. Ai, de novo. Pô, quando tem filho. Não, cara, assunto de casal. Não é? Tem até aquele meme, né? Que o casal sai, estão tomando cerveja assim, quieto, né? Daí fala assim: ah, quem falar primeiro sobre os filhos vai ter que pagar a conta. Ou seja, os pais saem para dar né, uma respirada, coisa e tal, e ficam só falando sobre os filhos. Às vezes, quando a mulher tá falando sobre os filhos, você é o pai, eu sei que você é o pai, mas ouve o que ela tem para dizer. Ah, pô, não faz tal coisa, mas o que você esperava dela? Não, mas o que você esperava dela também, né? Não, o que você espera? Como é que você pensa nisso? O que você acha que dá para melhorar? O que você acha que está fazendo errado? Faz isso. Seja amigável. E no final das contas é simplesmente seja normal e tenha bom senso. É só ser normal, gente. É só no momento do outro, antes de você chegar julgando, você acolhe. Tanto que um exemplo que eu dou, né? Falei aqui para vocês do projeto Minha Vida com Bom Senso, né? Do método. Reconhece, mapeia, imagina, age. Age tá aqui, ó. Age tá aqui, ó. É o último passo. Então quando a pessoa tá falando, ela está nessa fase aqui, ó, reconhecimento, mapeamento. Reconhece que tem um problema com o chefe e está mapeando, está falando, está xingando, está reclamando, está fazendo ponte com o passado, coisa e tal, blá, blá, blá. E às vezes o que acontece? Nesse processo já corta. E aí a pessoa não chega nem a imaginar. Você nem consegue com ela. Fala: mas o que você acha que dá? Você já pensou em mudar de emprego? Não, você nem chega nessa parte. Para quem sabe ele ter uma clareza de ação. Não, você já quebra aqui. Porra, mas de novo isso daí? Entende? Reconhece, mapeia, imagina, age. Reconhece, mapeia, às vezes é isso. Ou quando a pessoa pediu para você ficar em silêncio. Você está ajudando a pessoa a dar nome para aquilo. Ficando quieto. Porque ela tem que dar nome para aquilo. Entende? Então pensa nisso. Pensa nisso. Ajuda o marido, ajuda a esposa a reconhecer os problemas, a mapear qualquer extensão desses problemas, a imaginar e também a tomar uma ação. E você vai ajudar ficando quieto ou vai ajudar comentando. Mas tudo isso depende do quê? Do que ele disser. Do que ele disser. Então pensa nisso. Na hora que o pau começar a torar, ou na hora que você perceber que vai falar alguma coisa, fala: você quer que eu escute, você quer que eu comente? É para escutar, para comentar. É para escutar ou para comentar. Fale isso pro seu marido, fale isso pro seu namorado, fale isso aí pro tua mãe, pro teu pai. Tente colocar essa cultura. Né? Eu vejo que aqui em casa funciona, a maior parte das vezes funciona. Então às vezes tem isso, assim. Às vezes também acontece umas coisas, eu tô falando alguma coisa pra Paula vai falar: tô falando. Ela também faz isso comigo, tá, gente? Não tô sendo grosseira nessa. É pra escutar. É pra escutar. Não tá aberta ainda pra opinião. Às vezes tem isso, entende? Ou às vezes você tá. Não, pode comentar. Você começa a falar, a pessoa começa a comentar, você pode olhar pra pessoa e falar: ah, meu bem, na boa, acho que eu só queria que você escutasse. Não se ofenda. Não se ofenda com isso. Porque, senão, o que acontece? A última coisa que eu digo aqui. A pessoa tá com um tanque, tem uma bala apontada pro chefe. Aí você fica enchendo o saco, né? Tac, 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 tac. O tanque vira, a bala vai pra você. Então, aprenda a se colocar no lugar em que o outro naquela necessidade tá te pedindo. É igual uma pessoa falar, pedir uma água, você trazer um cigarro. Faz sentido? Não. Pega uma água. A pessoa quer que você fique em silêncio? Fique em silêncio. Escuta a pessoa. Tá bom? Espero que suas relações melhorem. Escreve aqui embaixo. Tá bom? Não sei quando você tá vendo esse vídeo. Se você botou em prática. Então, escreve aqui o que você achou. Compartilha, comenta, manda pro marido. Vamos botar essa cultura do... É pra escutar, pra comentar. Pra escutar, pra comentar. Vamos, cara, diminuir muito DR. Muito DR. Entende? Porque daí o marido tá falando, tá cansado, você também tá cansada, mas você pode escutar tranquila. Você só comenta, não tem atrito. Se começar a dar atrito, outro dia eu falo sobre isso. Tipo, vamos parar a conversa por aqui, acho que não tá dando certo. Vamos ser maduro, vamos ser adulto, vamos ser normal, ter bom senso. Tá bom? E se você quiser ter mais bom senso na tua vida, então você entra aqui no link. Ok? Beleza? Obrigado por você me escutar. É muito importante pra mim. Tá? E eu juro que se você escrever aqui, eu comento. Tá bom? Vamos fazer essa troca? Maravilha? É isso. Um abraço, até. Tchau, tchau.